Então, o objetivo dessa pesquisa original é investigar as percepções de profissionais do Brasil, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Austrália, envolvidos na educação de crianças superdotadas com mais de 5 anos de experiência, a respeito do desenvolvimento da criatividade no ensino. Então, qual que é a justificativa desse estudo? Os superdotados precisam de um ensino criativo e inovador para desenvolver suas altas habilidades no ambiente, onde suas necessidades educacionais sejam realmente atendidas. A criatividade é essencial para que os superdotados desenvolvam suas habilidades. No entanto, ainda existem muitas escolas que utilizam métodos repetitivos padronizados, fazendo com que estudantes superdotados percam o interesse pela aprendizagem. E como é, então, a metodologia dessa pesquisa? É qualitativa e exploratória. Nós vamos utilizar entrevistas estruturadas em formulários online com perguntas abertas. Essa pesquisa também visa realizar observações em programas de diferentes países do mundo, com especialistas que trabalham com essas crianças, para que a gente possa, então, conhecer esses programas e, quem sabe, trazer muita novidade aqui no Brasil, né? Que a gente tem que realmente fazer a diferença na educação dessas crianças. E o contexto da pesquisa? Então, ela se baseia em contribuições de profissionais de diferentes países que trabalham em programas para crianças superdotadas. Ela visa também realizar observações, conforme eu falei, nesses programas que nós iremos e pretendemos visitar. Só um momento. Foi. Análise de dados. Essa pesquisa ela foi conduzida usando os núcleos de significação. Tá? Eu já usei esses núcleos no meu mestrado, da Universidade Federal do Paraná, já utilizei na minha tese do doutorado, e agora, né, com a minha orientadora, a professora doutora Tânia Stolz, iremos utilizar, então, o meu pós-doutorado. E a gente vai, então, apresentar alguns resultados parciais. Só um momento. Então, primeiramente, foi realizada uma leitura fluente dos dados coletados até o momento, porque essa pesquisa ela continua sendo realizada. Após essa leitura flutuante, né, que a gente faz essa leitura muito atenciosamente, minuciosamente, as pesquisadoras então os pré-indicadores. Os indicadores continuam esses pré-indicadores a partir, então, dos núcleos de significação, para que os núcleos de significação sejam analisados. Deve haver também uma quantidade reduzida de núcleos ao verificar as transformações e contradições durante o processo de construção desses sentidos e significados que até o momento nós estamos pesquisando. Agora eu vou falar para vocês, então, a respeito do perfil dos pesquisadores, dos participantes. São 4 professores do Brasil, até o momento, 2 professores de Portugal, 1 professor da Espanha, 5 professores dos Estados Unidos, 2 psicólogas da Austrália, envolvidos na educação de crianças superdotadas há mais de 5 anos, tá? Com bastante experiência. A idade dos participantes varia entre 40 a 62 anos de idade. E os gêneros são 12 mulheres e 2 homens. E aqui eu vou apresentar para vocês, então, os núcleos de significação até o momento encontrado. Definição de criatividade, pensamento divergente, aspecto essencial do trabalho,
limitação da criatividade, evitar o que é padronizado. Então, todos esses núcleos de significação, eles foram encontrados a partir dos dados coletados do material que a gente já comentou até o momento. E aqui, primeiramente, então, eu vou apresentar para vocês os núcleos de significação, definição de criatividade. Então, vamos ver o que é criatividade para um dos participantes, especialista em programas, né, com bastante experiência, do contexto português. Então, a criatividade é a capacidade de conceber ideias, soluções ou produtos novos e originais, por meio da imaginação e do pensamento inovador. É frequentemente caracterizada pela capacidade de observar as coisas sob diferentes perspectivas. Para muitos especialistas, a criatividade ela pode ser definida como algo original e inovador, ligada à inovação, flexibilidade, elaboração e à liberdade de expressão. Então, aqui eu citei diversos pesquisadores que, na realidade, são referência mundial. Agora, eu vou para o núcleo de significação do pensamento divergente. A criatividade, ela pode ajudar você a pensar de forma diferente, ter um pensamento divergente e a resolver problemas de forma muito peculiar, que é o que acontece com muitos estudantes superdotados, que, como diz, eles pensam fora da caixa, né? Então, eles pensam de uma maneira bastante peculiar. Superdotados apresentam pensamento divergente e precisam de professores criativos. Mas eu pergunto para vocês, será que os estudantes superdotados eles precisam de professores superdotados também? O que vocês acham? Será que é um mito? Com certeza. O que eles precisam é de um professor que tenha paixão por ensinar, né? Professor criativo, que tenha as práticas criativas, que realmente faça a diferença na vida deles, tá? Então, como eu falei, que ofereçam um ensino desafiador que atenda as suas áreas de interesse, conforme a doutora Jennifer Broman nos trouxe, a importância das áreas de interesse dessas crianças, aquilo que eles mais gostam de aprender, respeitar esses direitos que eles têm, né? E desenvolvam suas altas habilidades. Para isso é fundamental uma bagagem significativa de conhecimento. Ou seja, ainda que o professor não seja superdotado, ele precisa, sim, dessa bagagem para atender tantas ideias que tem nessas cabecinhas, né? Não param de pensar, esses neurônios, essas sinapses que acontecem de forma muito diferenciada, e o professor ele realmente precisa de capacitação para entender essas necessidades do superdotado. Agora, então, eu vou falar sobre o aspecto essencial do trabalho. Como a criatividade está presente no meu trabalho, ela é um aspecto essencial, especialmente na avaliação, utilizando, por exemplo, diversos instrumentos como o TOLENS, né? Então, para quem não conhece, esse é um dos instrumentos mais famosos, tá? No contexto mundial, né? Quando se trata de criatividade. E esse professor especialista, ele usa na universidade dele para saber o quão criativo esses estudantes são e para saber, é claro, como funciona, né? O cérebro, como que funciona o aspecto cognitivo, mas, é claro, não deixando de lado também, e que é muito importante, tão quanto o aspecto social e emocional desses estudantes. Então, a criatividade é essencial em diferentes contextos, promovendo o bem-estar de todas as pessoas, né? Então, assim, a criatividade, com certeza, ela não faz só diferença na escola, tanto é que nós temos diversos pesquisadores que abordam suas pesquisas a criatividade empresarial, a criatividade no trabalho,
Ou seja, a criatividade ela faz a diferença em todos os ambientes, tá? Então, seja no trabalho, em outros contextos, ela promove, então, o flow, né? Que esse pesquisador, ele traz esse termo. E o que, que seria, então? A sensação intensa do prazer e de realização pessoal. De que adianta a criança apresentar altas habilidades de superdotação se ela não se sente realizada? Vamos refletir sobre isso. Limitação da criatividade. Vamos ver então agora qual é a limitação da criatividade. Muitas vezes ela é sufocada e às vezes inexistente, devido à dependência do desenvolvimento de habilidades básicas e repetição sempre do mesmo conteúdo. O que, que a gente verifica? Em muitas escolas, nós encontramos professores que nem sempre estão preparados por falta de capacitação. Né? Eles precisam, sim, fazer cursos, participar de seminários, entender melhor como que pensa a criança superdotada. Então, dificilmente há tempo para desenvolver esse atributo essencial na educação de estudantes. Ou seja, muito conteúdo ofertado, porém, de que forma que esse conteúdo está sendo ofertado? Será, vamos refletir sobre isso, será que esse conteúdo ele está sendo ofertado da mesma forma para todos? E de que adianta o superdotado de frequentar uma escola onde o currículo é fechado, não existe um currículo flexível, assim como muitos pesquisadores nacionais e internacionais têm abordado suas pesquisas, não existe uma motivação intrínseca para que esses estudantes frequentem a escola. Muitas vezes não existe também espaço para esse estudante extravasar a sua imaginação, a sua criatividade, o seu jeito de pensar, a sua liberdade de expressão. Temos que refletir também sobre isso. Então, ainda existem barreiras quanto ao desenvolvimento da criatividade no contexto escolar de forma geral. E o ensino padronizado, ele vai limitar o pensamento criativo. A resistência ao que é considerado novo e as expressões criativas ainda permeia o contexto escolar. Agora eu trago para vocês um outro núcleo de significação tão importante quanto os demais que a gente já abordou. Evitar o que é padronizado. Mas, doutora Fernanda, por que eu tenho que evitar o que é padronizado? Isso não pode ser benéfico para o resultado? Então vamos descobrir. Os professores precisam ser mais criativos para atender às necessidades de crianças e estudantes superdotados. E essas podem explorar melhor suas áreas de interesse, né? Com criatividade, evitando que é padronizado por muitas instituições educacionais. Tá? Então, o que acontece aqui? Áreas de interesse. O que são essas áreas de interesse? Como que a gente faz para descobrir? Então, quando a gente pesquisa, por exemplo, sobre as múltiplas inteligências, a gente vai ver o quão criativo o ser humano pode ser. E isso, é claro, vai depender do contexto, da forma como você trabalha com essa criança. E aí vem a calhar o que eu acabei de falar para vocês, o ensino padronizado. Vocês acreditam que existe algum ganho no ensino padronizado, onde a criança simplesmente copia do quadro, escreve várias vezes e muitas vezes isso acontece bastante nas escolas. A resposta praticamente vem pronta. Qual é o ganho para essa criança? Principalmente para a criança superdotada. Eu pergunto para vocês. Devemos, sim, evitar o que é padronizado, repetitivo no ensino, e propor práticas que envolvam despertar a curiosidade.
será que o meu estudante, será que a criança está sendo curiosa naquele momento? Será que ela realmente quer aprender? Ou será que é eu que quero que ela aprenda? Será que é a área de interesse dela? Lógica, matemática, na questão da oralidade, na questão da arte, né? Enfim, tantas áreas de interesse que a gente pode abordar durante as nossas aulas. Então, sem a compreensão sobre as necessidades dos estudantes, os professores não irão entender como intervir significativamente na educação. Por quê? E eu pergunto para vocês, por que eu não consigo intervir? Porque muitas vezes, esse estudante famoso, Gasparzinho, camarada, visível aos olhos do professor, muitas vezes ele é aquela criança, poxa, mas você não para de perguntar, eu não consigo te responder, e os outros que estão entendendo a minha explicação, aquilo que eu quero propor, não estão conseguindo também prestar atenção na minha aula, por causa da sua curiosidade, por causa das suas perguntas, que nem sempre eu sei responder, né? Por causa de muitas vezes falta de preparo, falta de formação docente. Ou seja, nós precisamos sim saber identificar quem é essa criança curiosa. Quem é essa criança que muitas vezes não quer aprender aquilo que a gente está ofertando. Aquela criança com espírito investigativo, aquela criança que pergunta: ah, mas por que o céu é azul? Qual que é a lógica disso? Professor, mas eu não estou entendendo. Você poderia repetir? Né? Então, aí vai o nosso olhar sensível para a educação dessas crianças, que precisam tanto de nós, que precisam sim do atendimento educacional especializado, porque é um mito pensar que essa criança é autossuficiente. E aqui, então, eu vou apresentar para vocês alguns resultados parciais dessa pesquisa, que provavelmente vai ser bem longa. Tá? Os resultados parciais mostram que a maioria dos profissionais define a criatividade como originalidade, primeiramente. O que é ser original? Será que é ser repetitivo? Não, é o contrário. Ser original é pensar em algo novo, algo inovador, algo que de repente ninguém pensou, né? E que muitas vezes cabe aos nossos próprios alunos superdotados nos ajudar durante as nossas aulas. Flexibilidade. Será que estou dando espaço? Será que estou sendo flexível com o meu aluno, com o meu estudante? Fluência, essa chuva de ideia, brainstorming. Vamos trabalhar com um tema durante a nossa aula e vamos propor, digamos, um projeto onde essa criança se envolva a partir daquilo que ela mais gosta. Ah, mas eu gosto de aprender sobre planetas, sobre sistema solar, sobre os dinossauros. Eu gosto de aprender sobre minha inteligência musical, a minha inteligência corporal sinestésica. Eu não paro de me mexer, bro. Eu preciso de aula mais. Você não me entende, né? Só um pouquinho. Elaboração, capacidade de conceber ideias, solução ou produtos novos e originais por meio da imaginação. Onde está a imaginação da criança? Por que ela vai ter tempo de imaginar alguma coisa se ainda ela está criando a mesma coisa? Né? Pensamento divergente e inovador. Vamos respeitar o pensamento divergente. Nem sempre o nosso estudante precisa concordar com a gente. Ele pode sim ter a sua opinião própria. Ele pode, inclusive, instigar o professor a pensar de uma forma diferente. Então, para muitos participantes, a falta de formação de professores fica na causa em sala de aula.
ela causa desmotivação. Ah, mãe, mas eu não quero mais ir para aula, eu já sei. Quantas mães estão aqui presentes? Levante a mão. Várias, várias mães estão cansadas de escutar. Mãe, mas aquela aula é chata. Mas por que é chata? Mãe, mas eu já sei. Eu já sei aquela conta, só que eu faço de uma forma diferente. A professora pediu para eu fazer uma continha. Ah, 230 mais, sei lá, 130, 120. Eu faço de cabeça, mãe, mas ela quer que eu escreva. E eu não gosto de escrever. E agora? E daí, o que a gente faz? A gente aceita? Vamos refletir sobre isso? Né? Muitos desses estudantes podem se sentir frustrados. Mãe, mas como é a mesma coisa, tá, não quero dar aula, mas tem que dar aula, tem que frequentar. É o direito da criança. Mas também a gente tem que saber que é o direito da criança ter um ensino diferenciado, principalmente quando ela tem um documento, uma avaliação, né? Ela tem essa possibilidade de mostrar, olha, eu sou diferente, eu penso diferente, eu preciso de você, da sua ajuda, para que você trabalhe com novas estratégias de ensino, tá? E não conseguir expressar as suas altas habilidades, ou seja, essas altas habilidades, elas são limitadas. E muitas vezes, por nós professores, muitos estudantes preferem ser autônomos. Pronto, mas eu posso fazer isso do meu jeito? Eu posso ser criativo? Você me permite? E não entender do que aprendem no contexto escolar, ou seja, por eles avançarem demais, eles precisam de materiais, vou perguntar para vocês, materiais complementares? Não, olha, estou vendo aqui no auditório que muita gente disse que não. Materiais suplementares. Eu posso sim trabalhar com conteúdo, mas de uma forma aprofundada. Isso se chama o quê? Enriquecimento curricular. São as estratégias diferenciadas para essa criança. Né? A gente oferta no nosso instituto também. Tá? E não depender, então, daquilo que os professores ensinam. Vamos lá, então. O que limita a criatividade? Uma pergunta, né? O que limita a criatividade? Resistir às práticas inovadoras. Ah, mas vamos inovar, vamos trabalhar com o jogo, vamos fazer uma visita ao museu, vamos... Ah, não, para quê? Né? Para que sair da minha zona de conforto? Precisamos, sim. Limitar a aprendizagem. Ah, mas isso aqui já está bom, já cumpri meu conteúdo? Não, vamos avançar. Evitar a ludicidade. Como que eu vou evitar a ludicidade? Trabalhar com jogos, trabalhar com teatro, com música, com dança, fazer o estudante se divertir. Estabelecer atividades padronizadas. Ó, eu acho que todas as crianças, todos os estudantes da minha sala, eles têm a mesma necessidade. Mas como pronto? Como professor? A mesma necessidade? Não. E, inclusive, é um mito a gente pensar que o superdotado tem o mesmo perfil. Não tem. É mito. Tá? Desmotivar o pensamento divergente. Ah, professor, mas eu penso diferente. Não, veja só, veja só. Você tem que pensar como eu. Você tem que seguir o padrão, você é um aluno modelo. Fica quietinho, não faça muita pergunta. Muitas vezes você faz pergunta e me atrapalha durante a minha aula, hein? Vamos instigar, a gente tem que instigar essas novas ideias. E agora vem a parte melhor.
o que vai desenvolver a criatividade, proporcionar um ambiente com flexibilidade. Eu vou dar espaço para os meus estudantes pensarem e liberdade de expressão. Eu vou dar espaço para as novas ideias. Vamos lá, o brainstorming, conforme falei, são as chuvas de ideias. Valorizar as ideias inovadoras. Fomentar a curiosidade e a imaginação por meio da arte. E, é claro, não somente por meio da arte. Propor atividades variadas, incluindo as artísticas. Explorar diversas culturas e experiências. E agora eu vim apresentar para vocês as considerações finais que até o momento nós encontramos. É claro que, como eu falei para vocês, ainda iremos visitar outros países, outros contextos, aprender mais, aprofundar o nosso conhecimento, mas vamos conhecer até o momento. Conclui-se que há, então, necessidade de formação de professores para aulas que integrem inovação para o desenvolvimento da criatividade. Somente haverá motivação para aprender se resultar do quê? De um ensino inovador com práticas criativas para além do aprendizado padronizado, da repetição, da mesmice, onde estudantes superdotados têm a oportunidade de ser protagonistas ao aprender a partir de suas áreas de interesse, ou seja, precisamos sim conhecer a identidade dessa criança. Quando eu falo em identidade, a gente pensa nas características cognitivas. Mas eu pergunto para vocês somente: mas meu aluno superdotado, meu estudante superdotado, já é o suficiente, porque, como eles já sabem, eu vou me preocupar mais com os estudantes que têm dificuldade. Não. A gente tem que olhar para todos os nossos estudantes a partir das suas potencialidades. Para todos. Inclusive se eles têm alguma outra necessidade educacional. Né? Dupla excepcionalidade no caso. Superdotação em autismo, superdotação TDAH, superdotação de dislexia. Né? E nós recebemos muitos casos todos os dias. Todos os dias. E a gente tem que entender como trabalhar. É claro que a gente não vai deixar de lado as dificuldades dessas crianças. Né? E temos sim que conhecer melhor o perfil dos nossos estudantes superdotados. Ou seja, muitas crianças, muitos estudantes superdotados, eles apresentam desenvolvimento assíncrono. E o que é isso? Eles podem avançar demais no aspecto cognitivo, porém, nós temos que saber a questão social. Será que ele não está preferindo isolamento? Por quê? Será que ele não está preferindo ficar em casa? Por quê? Será que ele não está preferindo ficar sozinho no canto da sala, lendo um livro, ao invés de interagir com os outros estudantes? E vamos pensar, o que nós devemos fazer para que haja essa interação entre os estudantes? Para que realmente haja uma inclusão? Porque o que muito está vendo é uma exclusão dessas crianças. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, não são identificadas e nem mesmo atendidas de acordo com os direitos que elas apresentam. Aqui eu estou mostrando para vocês que é um trabalho realmente que a gente aprofundou na área, né, até o momento. Vamos avançar algumas referências, alguns trabalhos atuais de vários especialistas reconhecidos mundialmente. E, por fim, gostaria de ter a honra de compartilhar com vocês, inclusive aqui do lado, nós temos alguns expositores, alguns textos, nos quais vocês podem também procurar o conhecimento de vocês, a partir da literatura,
Conhecer o trabalho. Ah, mas eu quero conhecer o trabalho de identificação. Pode sim ler diversos livros, no qual faz com que a gente saiba como identificar esse estudante superdotado. E não só identificar, mas a parte principal, como que a gente pode atendê-los. Tá? Então, a primeira obra sobre as contribuições do software interacionismo dos Vygotsky da pedagogia Waldorf. A segunda obra sobre criatividade. A terceira obra nós publicamos em Portugal, estamos publicando em diversos países. A terceira obra nós publicamos sobre identificação na Alemanha. Estes dois livros de 2025 também, vocês podem ter acesso a esses materiais. E vamos pensar que nem sempre é superdotação, temos que respeitar também as outras necessidades que a criança pode apresentar. Superdotação em autismo, superdotação em TDAH, superdotação entre outros transtornos ou deficiências. Tá? E também essa perspectiva internacional de desenvolvimento socioemocional de superdotados. Essas duas obras que eu estou mostrando para vocês, conforme foi falado, muitas vezes a criança superdotada, ela apresenta um baixo rendimento na escola. Tá? Então, esse primeiro livro ele trata sobre isso, que foi publicado por uma das editoras mais reconhecidas mundialmente, que é a Procter Routledge, nos Estados Unidos, publicada em Nova York, e a segunda obra foi publicada na Suíça, que também trata não só da superdotação, mas também da dupla excepcionalidade. Tá ótimo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e vamos continuar. Com certeza. Obrigada.